Olá, sou eu novamente. Você deve ter visto um vídeo curtinho que nós colocamos agora há pouco, onde nós mencionamos os três tipos de pessoa: o homem natural, o homem espiritual, o homem em estado de carnalidade. E nós vimos então que aquele que está em estado de carnalidade vai abrir brechas para que o inimigo venha com tudo. Você perde a sua autoridade até para repreender espíritos malignos. Você começa a ter uma série de problemas, uma série de dificuldades, porque você abriu uma brecha. Você está no comando, não é mais Jesus, apesar de ser salvo. E aí você começa a perder a comunhão com os irmãos, você começa a se afastar da igreja, ou seja, tem uma série de sintomas de alguém que teve esse tipo de problema. E nós temos então que nós devemos ser restaurados. E restaurar o quê? Restaurar a comunhão. Porque se o Senhor Jesus, como nós já comentamos em outros vídeos, se o Senhor Jesus perdoou todos os teus pecados, quando você peca agora, esse pecado que você cometeu é um pecado que te quebra a comunhão com Deus o Pai. Ok? Então, quando a gente usa 1 João 9, nós já estudamos isso, não tem nada a ver com salvação, mas sim restauração da comunhão. É o lavar os pés que o Senhor Jesus deu aquela instrução, né, no lava-pés. Então, nós todos já fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Só que agora, no nosso caminhar diário, precisamos estar sendo restaurados. Bem, antes de nós continuarmos, continuarmos então com esse material da Cruzada Estudantil, que você está desafiado aí a começar a usar, um material que só faz perguntas, mas não tem respostas. As respostas são tiradas diretamente das Escrituras. Então, como nós já mencionamos, o recém-convertido ele não sabe nada e você precisa então direcioná-lo em como estudar a palavra de Deus, como realmente retirar o significado do texto e aplicar na sua própria vida, mas ao mesmo tempo, como nós já mencionamos agora há pouco, discipulado não é isso só. Isso que nós estamos demonstrando é aquela parte prática do discipulado, onde você vai estar ensinando as Escrituras. Mas o discipulado, ele engloba muito mais, inclusive o estudo bíblico, ok? Discipulado, nunca se esqueça, é caminhar com o seu discípulo, como Jesus fez e como Paulo fez. Antes de continuar, eu queria de novo falar para você se inscrever, ok? Eu tenho falado, nós estamos agora com 290 pessoas inscritas, sendo que eu tenho mais de 1.200 e tantas pessoas nos seguindo, né? Então eu peço a você, se você já está nos seguindo há algum tempo e não se inscreveu, faça isso, ok? Ah, aperta lá o local exato para você dizer que gostou. E aperta o sininho. Eu não gosto desse joinha, né? As pessoas falam joinha, eu acho tão chato, tão uma palavra tão chata. Não, se você gostou, aperta ali no OK e você vai então estar contribuindo também com esse projeto que nós temos, ok? Esse vídeo, esse que nós temos colocado, é porque nós criamos um canal que foca vidas. E eu desafio você, como já falei no outro vídeo, volto a desafiar, se você é a primeira vez que você está entrando, se alguém passou para você e é a primeira vez, volta lá atrás, volta lá nos meus primeiros vídeos. Por quê? Porque eu fui construindo uma mentalidade, eu fui desenvolvendo uma série de coisas para que você possa ter uma visão maior do que é realmente ser um cristão de verdade, ok? Que evangeliza, discipula, que testemunha, que prega, que tem ousadia, que realmente tem condições até de fazer discipulado, coisa que infelizmente a maioria das igrejas não tem feito, não tem obedecido à ordem do Senhor. Bem, ore por nós, ok? Ore, porque não pensa você que é fácil nós estarmos desenvolvendo esse trabalho. O inimigo vem com tudo, mas graças ao Senhor até aqui nós temos sido protegidos e guardados por Ele. Então, dentro desse pequeno curso que nós estamos fazendo, dentro do Começando Sua Nova Vida no Espírito Santo, na página 22, se você adquirir esse material, lá em cima diz assim:
O cristão precisa entender que quando ele peca e assume novamente o controle da sua vida, torna-se em estado de carnalidade. E assim precisa confessar seu pecado imediatamente para que Deus o restaure a comunhão. Veja bem, você não se torna um cristão em estado de carnalidade quando comete 1 ou 10 pecados. A palavra de Deus diz que se você disser que não tem pecado nenhum, você faz Deus de mentiroso. A grande questão é o que eu faço quando eu eventualmente peco. Porque o pecado para nós teria que ser um tropeção, ok? Mas nós pecamos. E quando eu peco, então eu tenho que confessar esse pecado e deixar, ok? Pecado esse que já foi perdoado lá na cruz totalmente, ou seja, todos os meus pecados, eu vou morrer falando isso. Todos os teus pecados, desde o primeiro dia que você nasceu até o último dia da sua vida, todos foram limpos por Jesus. Ok? Jesus morre a tua morte e ressuscita. Ele pagou o preço completo. E ele ressuscita, ele te dá de graça se você aceita o chamado. Também? Quando você nasce de novo, você se torna santuário do Espírito Santo. E a partir daí, ele quer te conduzir se você permite. A única coisa que vai impedir dele fazer isso é se você está em estado de pecado. E se você está em estado de pecado, o que acontece? Você simplesmente começa a ter problemas de todas as formas, ok? Mas Deus quer falar com você e quer te ensinar como se livrar disso, e é o que nós estamos estudando hoje. Então, além da confissão, existe outro passo nesse processo de entregar sua vida ao controle do Espírito Santo, ok? E o primeiro é que precisamos entender que somos cheios, ou seja, vivemos sob o controle e poder do Espírito Santo pela fé. Então, nós podemos experimentar a vida abundante, que não é riqueza, mas é paz interior, independente da circunstância, a vida abundante que o Senhor falou que ia nos dar lá em João 10:10. E frutífera, ou seja, nós vamos nos reproduzir, nós vamos ser, vamos dizer assim, discípulos multiplicadores. Nós vamos treinar outras pessoas que vão fazer a mesma coisa com outro, que vão fazer a mesma coisa com outro. Então, isso é a promessa que o Senhor Jesus nos deu e Ele cumpre. Você poderá se apropriar da plenitude do Espírito agora mesmo? Sim. Aí tem duas condições. Primeiro, desejar sinceramente ser controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos lá em Mateus 5:6 e também João 7:37 a 39, eu quero abrir especificamente em João 7:37 a 39, e isso aqui havia uma festa em Israel, em Jerusalém, e os judeus tinham o costume de carregar água lá do poço de Siloé e derramar numa bacia de prata que era posta nos primeiros 7 dias ao lado ali do altar, ok? Só que no 7º dia, que era o último, encerrava essa prática. No 8º dia, que era exatamente o 8º dia que o Senhor Jesus estava, o Senhor Jesus vai usar aquilo como uma grande ilustração. Olha só o que diz no último dia, versículo 37, João 7:37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ok? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está se referindo ao fluir do Espírito Santo em você. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos traduzir tudo isso? O Espírito Santo viria quando o Senhor Jesus voltasse à direita do Pai. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus ressuscitou, voltou ao Pai, 50 dias depois da sua crucificação, lá em Pentecostes, Pente 50, o Espírito Santo então vem sobre a igreja. E aí nós iniciamos uma nova etapa, ou seja, a partir daí todo aquele que crer no Senhor Jesus e que é salvo, passa a ser santuário do Espírito Santo. Mas apesar de salvos, apesar de nós
temos o Espírito Santo em nós, nós, infelizmente, continuamos pecando, porque agora nós temos duas naturezas. A natureza decaída, que nós já tínhamos, e uma nova natureza que ocorre quando nascemos de novo. Se eu permitir que a velha natureza entre e faça aquilo que ela bem quer, nós vamos ter problemas. E vamos ter problemas sérios. Seja emocionais, sejam psicológicos, espirituais, ataques de todo tipo, perda de autoridade, uma série de coisas. Então, nós temos que resolver isso. E aqui fala que a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente isso. Nós temos que desejar sinceramente ser controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. E segundo é confessar de forma específica o seu pecado. Ok? Bem, a confissão significa concordar com Deus sobre 3 aspectos. Ou seja, quando confesso, concordo com Deus que estou, primeiro, errado. Errado. Significa que aquilo que Deus me revelou como pecado é pecado mesmo. E esse erro o desagrada, ou seja, faz quebrar a comunhão com o Pai. Segundo ponto, perdoado. Também agradeço a Deus porque o preço por aquele pecado já foi pago pela morte de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo não tem nada a ver mais. Ou seja, o uso de 1 João 9, nós já estudamos isso, não é para ser salvo. 1 João 9, se você ler ali, está falando sobre o que? Restauração de comunhão. Todo o tempo ele está falando sobre restaurar a comunhão com o Pai. E o arrependimento. Então, é uma mudança de atitude que resultará em uma mudança de ação. Então, aqui é lógico que primeiro você, vamos assim, o Espírito toca e você percebe que você está errado, você se arrepende e se apropria do perdão. Ok? Muito bem, então, nós vamos só ler mais um trecho, porque o tempo já está chegando ao final, mas eu quero só que você escute o seguinte. Pare por alguns minutos, tome uma folha de papel, reflita sobre a sua vida. O que você tem feito que desagrada a Deus? Faz 3 listinhas, eu costumo sempre colocar 3 listas, ok? Essas 3 listas não é para como algum grupo faz, para queimar pecados, não, é simplesmente para você lembrar do que você tem que fazer em termos de restauração. Então, são 3 listas. Pessoas que eu preciso pedir perdão, de verdade. Pessoas que eu preciso perdoar. E pecados que só eu e Deus conhecemos. Ok? Então, só que tem um detalhe. Nesses 3 casos, antes de você querer liberar perdão para alguém ou pedir perdão para alguém, primeiro você tem que acertar com Deus. Deus, olha, eu agredi aquela pessoa, eu me arrependo e peço perdão, e aí você vai lá e pede perdão à pessoa. Se a pessoa te ofendeu, você está com ódio, raiz de amargura, você vai, antes de querer liberar perdão para ele, você vai pedir perdão para Deus, dizer, Senhor, olha, aquela pessoa fez isso, especificamente, ok? Então, eu me arrependo, Senhor, por ter guardado no meu coração ódio, raiz de amargura, contra essa pessoa. Ele está errado, sim, mas eu sei que isso que eu abriguei no meu coração, eu pequei contra o Senhor. Então eu me arrependo e retira isso do meu coração. E aí você libera perdão. E o terceiro ponto é você realmente chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou pecando nisso, nisso, nisso. Olha, eu estou desobediente nessa área. Acertar com Deus e mudar. Ou seja, arrependimento, confissão, deixar. Tá bem? Então aqui ele fala assim, escreva nessa folha em branco, ok? Cada pecado que ele revelar. Confesse a Deus, concordando com sua promessa, conforme 1 João 1,9. E apropiciando-se dela, desse perdão. E depois destrua essa lista. Veja que uma vez eu fui dar uma conferência e dar um treinamento sobre evangelismo, discipulado. E nós, quando chegamos nesse ponto, e eu pedi para o pessoal fazer as listas, as 3 listas, e eles fizeram, ok? Só que terminou, eu dei para que eles fizessem isso, cada um fazendo a sua própria lista. No dia seguinte, nós voltamos para continuar. E aí eles vieram todo contentes, dizendo, olha, pastor, nós queimamos
queimamos os nossos pecados na fogueira. Não, não tem nada a ver, isso é misticismo, ok? Tem nada a ver. Quem perdoa o pecado é Jesus, ok? Então é você acertar com Deus e isso zera. Mas essas três listas são somente para você ter condições de se lembrar. Senhor, traz na minha mente o que está pendente. Que pessoas eu tenho que pedir perdão, que pessoas eu tenho que perdoar e que pecados que só o Senhor e eu conhecemos. Amém? Eu vou te dar um prazo agora, se você está conosco. Pegue já papel, uma caneta. Ora a Deus, Senhor, traz na minha mente as coisas que eu preciso acertar com o Senhor. E nós voltamos em seguida. Ok? Que Deus abençoe.